Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando com sua graça e sua misericórdia. Deus tem usado este altar de maneira tremenda para nos alertar sobre congregar, a importância de congregar, a importância de você dispensar um tempo, estar com os irmãos na igreja para congregar, para adorar ao Senhor. E meditando no texto da carta de Paulo aos Efésios, eu acredito que é um dos textos mais ricos, que vai nos dar assim uma bagagem, alimentar nossa fé de uma maneira esplêndida nesta noite. Paulo fundou a igreja em Éfeso e por 3 anos ele pastoreou a igreja. E a igreja de Éfeso era formada de judeus convertidos e de homens que não tinham fé em nada. Tanto o judeu convertido como o gentil traziam uma bagagem de tradições, de credos, de crendices dos seus antepassados, até mesmo de paganismo. E tanto as religiões que agregam, ou que agregavam na época, que hoje não são diferentes, que tem como o líder o homem, ela faz com que seus membros se tornem cativos e dependentes. E Paulo escreve uma carta à sua igreja. Ele estava preso, ele ouvindo notícias que a sua igreja estava tendo alguns problemas, atritos, e ele escreve esta carta, que é endereçada também a nós nos dias de hoje. Abra a tua Bíblia, por favor, em Efésios 3, verso 1. Esta é uma introdução, e a palavra do Senhor diz pela boca de Paulo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Irmãos, humanamente falando, o nosso sonho é ter uma vida tranquila, aposentarmos, encontrar uma casinha tranquila, se preferência uma chácara, e ali pescar, e ali ficar isolado dos problemas do mundo. Mas essa é uma visão que a Bíblia condena. Porque aquele que tem Jesus no seu coração, o seu desejo é gerar vida. E Paulo, um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus, tinha tudo para estar tranquilo, escreve para pessoas que ele amava, mesmo sendo desconhecidas, porque a igreja havia crescido. Ele diz: eu sou prisioneiro do amor de Jesus por tua causa. Eu faço algumas coisas na minha vida por amor a vocês. Eu poderia ter uma vida diferente, tranquila, mas eu estou encarcerado por amor de vós. Quando eu era criança, raramente víamos um homem de paletó com a Bíblia na mão, que eram os crentes. Nós éramos todos católicos e até ríamos deles. E achávamos engraçado aquela reverência daqueles homens.
E Deus, pela sua misericórdia, começou a derramar do seu Espírito sobre o Brasil. E hoje temos milhares e milhares de crentes. Hoje se tornou normal você ter uma Bíblia debaixo do braço. É modismo? Não. É a misericórdia de Deus chegando até a tua vida, até a minha vida. Se não fosse a unção de Deus outrora, na minha vida, hoje poderia estar morto. E muitos de nós, numa sarjeta, com o braço cheio de pico de droga. E sabe lá Deus o quê? No versículo 2, no mesmo Efésios 3, diz assim: e se é que tendes me ouvido, essa é a carta que Paulo está mandando lá para a sua igreja. E se é que tendes me ouvido, a dispensão da graça de Deus para convosco que foi dada. Então, em outras palavras, você que tem uma vida religiosa, imagina você na igreja de Paulo, e a carta é endereçada para mim e para você, e Paulo está dizendo assim: olha, eu sou prisioneiro por tua causa, e se é que tendes me ouvido naquilo que eu tenho falado, eu vou relembrar você agora do que o Criador está falando com a igreja nos dias de hoje. O mesmo Espírito que está sendo derramado na igreja, para aquecer a igreja, para atrair a cada um de nós, tem sido rebatido pela incredulidade, pela política, pelos maus pastores, pelos lobos e pelo próprio diabo. Volte uma página, Efésios 1, verso 3. E agora Paulo começa a falar um pouquinho do que Deus está falando com ele, ou melhor, com certeza ele já havia pregado isso lá na igreja, há 3 anos atrás, e ele está relembrando em próprio punho o que ele havia dito. E a palavra diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Esse é um texto muito conhecido, mas eu quero puxar a atenção da igreja para alguns detalhes no texto. Por que abençoou e não abençoa? Por que o passado e não o presente? O Jesus que Paulo está falando aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele veio com um objetivo e atingiu vários. O Cordeiro de Deus veio para romper o véu que ligava o homem com o pecado, o velho Adão. Então o sacrifício de cruz é um só. Jesus morreu uma única vez por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é por isso que Paulo está dizendo agora aqui, que nos abençoou. Nós somos abençoados na cruz do Calvário, quando ele rompeu o véu, quando ele rompeu a nossa intimidade com o passado, quando ele matou o velho Adão. Quando meditava nesse texto, se alguém falasse para você assim, vou usar o pastor Zé Roberto, que eu tenho mais intimidade com ele. Ele escreve um bilhetinho para a Sônia e fala: bem, abre a bolsa. A Sônia abre a bolsa e ela lê assim: tem um carro zero na garagem para você. Ela vai dar um grito de alegria. E se acontecer com você, com tua esposa, com teu marido, com qualquer um de nós, qualquer notícia boa que chega até nós, nós regozijamos de alegria.
E por que que quando falamos que você é salvo em Cristo Jesus, você não acredita? Porque quando a palavra de Deus fala que houve um rompimento do velho homem, e hoje nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós não nos regozijamos como deveríamos, porque o mundo nos sufocou, o sistema nos sufocou, a religiosidade nos sufocou, e a vida nos sufoca a cada dia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por que lugares celestiais? Porque mesmo estando aqui na terra, carne, eu posso viver e regozijar espiritualmente com o meu Jesus. Pai, que venha o teu reino. Para o homem e para a mulher que tem Jesus no coração, o reino do Senhor está aqui. Você vive o reino já está dentro de nós. Isso é regozijar, isso é estar num estado de graça. Não importa as circunstâncias, o pastor cantou agora mesmo, não importa o que acontece, mas o estado de graça espiritual aqui dentro, ele tem que superar. Não é pelas circunstâncias, mas é pelo que o Senhor fez e faz por mim. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por que nos elegeu e não nos elege? Porque já aconteceu. O cordeiro já foi imolado. O Senhor já nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados em Cristo Jesus. O meu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido pelo Senhor. Aí Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouve e reconhece. Mas eu era um incrédulo. O fulano era um viciado, ele era um drogado, e quando eu preguei, ele regalou os olhos, ele reconheceu. Por quê? Porque ele é escolhido antes da fundação do mundo. E nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Agora, para os irmãos religiosos, a religiosidade não forma filhos de adoção. Eu herdei do meu pai o que o meu pai tinha. Se meu pai tinha uma casa, se meu pai tinha um carro, o que meu pai tinha eu herdei, porque eu sou filho. E quando você assume uma posição no corpo de Cristo, de ser filho do Senhor, quando você é agregado na família, você herda diretamente o que o teu pai tem. E o que o pai tem? O pai tem todas as coisas. Qual o bem mais precioso que o pai me deu? O meu irmão Jesus Cristo. Tudo é por ele e para ele. Então é muito bonito eu ler aqui, e nos predestinou para filhos de adoção. Mas se eu não tomar posse do que Deus está me dando, de nada adianta. De nada adianta. Verso 6. Para o louvor da sua graça,
pelo qual nos fez agradáveis a si. Irmãos, o pecado fede, o pecado é imundícia, o pecado é morte, o pecado é distância, o pecado é abominável ao Pai. Mas com a morte de Jesus, quando o Senhor Deus se fez homem, se colocou na condição humana e morreu por mim, Ele lavou a minha vida, Ele transformou a minha vida, Ele renovou a minha vida. Por meu merecimento? Não. Pela sua graça e pela sua misericórdia, para o louvor da sua glória. Muitas pessoas acham que se santificam por si só. Não, eu tenho que ser bom para merecer a salvação. Não, eu tenho que fazer isso para merecer isso. Mas a palavra de Deus diz que tudo é para o louvor da sua glória. É por Ele, é para Ele, é nele. E todas as coisas estão resumidas nele. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo sangue. Às vezes fica difícil para nós entendermos esse texto, porque não somos judeus. Antes da vinda do Messias, a redenção, o perdão, era pelo sangue dos animais. E o sacerdote sacrificava um animal para que havia redenção, para que pudesse haver redenção, perdão do pecado do homem. Mas Jesus veio como um cordeiro e rompeu isso. Pelo sangue do Senhor Jesus, a redenção para todo aquele que nele crê, para todo aquele que toma posse. A quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então o que eu tenho que fazer? Você que está me ouvindo pelas redes sociais, o que você tem que fazer para ser agregado na família de Deus? Primeira coisa é você tomar posse do sacrifício de cruz. Segundo é você dizer: Senhor, realmente eu sou pecador, eu dependo, eu preciso da sua misericórdia. Muda a minha história. Eu quero a partir de agora conhecer a tua palavra. Como que eu faço para te agradar? Como que eu deixo o costume gentil, o costume pagão, o costume idólatra, para servir ao Senhor com alegria? Não tem como eu servir ao Senhor usando os meus usos e costumes do passado, meus amuletos, minhas imagens, meus dogmas. Não tem como. Então, quando eu me disponho a servir, nós temos um caso aqui do nosso amigo que adotou 2 crianças. É um exemplo belíssimo. Quando as crianças chegaram na casa dele, os costumes do passado ficaram para trás. A partir de agora, os costumes são novos, da família que o adotou. Se eu acredito que eu sou adotado por Jesus, eu tenho que deixar o velho costume para trás e procurar entender qual é a vontade, o que agrada o meu Senhor. Eu não posso usar as mesmas tradições do passado num Deus que renovou minha vida hoje. Dois, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
A palavra de Deus, ela é objetiva e clara. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas é maneira de interpretar. Não. O Senhor Jesus trouxe vida para quem estava morto. Não tem outra interpretação. Então, se você não tem Jesus dentro do teu coração, você é morto. E só vai ter vida se tiver aquele que tem vida dentro de você. Esse processo, irmãos, acontece enquanto respiramos. Enquanto estamos respirando, temos a oportunidade em Cristo Jesus de termos vida nele. Porque depois que você morre, vem o juízo na tua vida. Quando meu pai faleceu, naquela época a minha família toda era católica, só nós que éramos evangélicos, e a minha família dizia, mas vocês não vão rezar pelo teu pai? Eu falei, não. Mas a tradição não está aqui. O que meu pai fez em vida, em Jesus, selou com sua morte. Eu não vou convencer Deus que meu pai era bom. Deus conhecia o coração do meu pai. Ele morreu em Cristo Jesus. Mas o tempo dele aqui na terra findou e o Senhor o recolheu. E assim é com cada um de nós. Enquanto eu estiver respirando, eu tenho a oportunidade de adorar o Senhor, de reconhecer que sou pecador, de buscar ao Senhor na minha vida. Mas depois que eu morrer, a oportunidade vai embora. Eu não vou convencer Deus que eu era bom. Verso 2: em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então percebe, irmãos, que existe um governo espiritual na terra. Ou você é governado pelo governo de Deus, ou você é governado pelo governo das trevas. Ah, mas ele é tão bom, ele não faz mal para ninguém, é uma pessoa bacana. Só que ele odeia ir na igreja, ele não vai, ele não cultua o Senhor, ele não busca a Deus, ele não depende do Criador, mas ele é bom. E a Bíblia diz que a porta por onde vamos passar é estreita, e o nome dessa porta chama-se Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo nos conhece pelo nome. Vinde, querido do meu Pai, eu te conheço pelo nome, porque você me adorou, você me cultuou, você me obedeceu, você me serviu com alegria, diz a palavra. Entre os quais todos nós, aqui Paulo foi tremendo, ele se colocou na mesma linha dos irmãos que estavam lá, porque ele também foi pecador, ele também foi perseguidor, ele também pecou, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. Sabe, irmãos, não é fácil servir a Deus. Não é fácil, às vezes, você falar, hoje o tempo está mais ou menos e eu estou cansado, é um culto por semana, mas eu vou ficar em casa. Não é fácil você abortar isso e falar, não, eu vou. A minha carne tem que saber que eu preciso adorar o meu Senhor. Ele não poupou nada por mim.
Eu estou cansado, mas eu preciso dobrar o meu joelho e agradecer ao meu Deus pelo dia de hoje. Eu estou atrasado, mas tenho que dobrar o meu joelho e agradecer ao Senhor pelo livramento que Ele vai me dar hoje. Eu dispenso o tempo da minha vida para tanta coisa, mas as reuniões de domingo ou de quarta que eu posso adorar o Senhor na congregação, eu tenho faltado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu amor que nos amou. Volto de novo lá, não nos ama, mas nos amou. Ele nos amou porque aqui Paulo está falando do cordeiro imolado. E quanto aos pecados de hoje, irmão? Nós temos um advogado. O advogado advoga em causa da família. Quando o Criador olha para nós, o advogado nos cobre com teu sangue, e o Senhor vê o sangue derramado na cruz em cima de nós. Esse é o meu filho. Esse é o que me adora, esse é o que me serve, esse é o que me ama, esse é o que me cultua, esse é o que não poupa sacrifícios. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. O que nos salva? A graça. Sou merecedor? Não. Se alguém, você pegar essa peça e dar na mão de uma criança, ou dar na mão de qualquer um de nós, e falar, guarda lá para mim. Eu vou guardar, não sei o que é, uma peça pequena. Vou guardar, vou chegar em casa, pôr num armário, numa gaveta e vou guardar. Mas se alguém falar para mim assim, isso aqui é o maior diamante de todos os tempos, ele vale uma quantidade enorme de dinheiro, não tem preço, é precioso, eu não vou guardar absolutamente. Então percebem que ele tomou o meu lugar, ele usou a cruz que era para mim. Aquilo que era destinado para mim, o meu Jesus tomou o meu lugar. E isso faz com que a gente fique mais e mais grato pelo que Ele fez por mim e pelo que Ele fez por nós. Verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não pense você que lá no céu, o Moisés vai bater no peito e falar, se não fosse meu cajado o mar não abria. Tudo que os profetas fizeram, tudo que aconteceu aqui nessa palavra, e que tem acontecido, é para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras aos quais Deus preparou para que nela andássemos. Quando você se coloca como cristão, saiba que o domínio está na mão do Senhor, creia nisso. Onde Ele te levar, onde Ele te colocar, o Senhor está no controle de tudo. 4 motivos para encerrarmos, para nunca desistirmos. Primeiro motivo, Jesus venceu por mim. Tudo que eu passo, dificuldades físicas, financeiras, enfermidade, tudo que eu passo, Ele já venceu na cruz por mim. O que eu tenho que fazer? Senhor, toma conta, me dê forças, me dê bom ânimo, Senhor, aumenta a minha fé, faça com que eu creia, sem murmurar,
e acredite que o Senhor venceu por mim. Motivo para ser grato, Ele tomou a cruz no meu lugar. Eu estava condenado à morte, a morte era certeira para mim, mas Ele tomou a cruz, assim como fez com Barrabás, tomou a cruz no meu lugar. Motivo para cultuar, adoração é o perfume que agrada o Criador. Você não vem no culto para pedir, você vem no culto para adorar. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Esse é o objetivo. E quando cultuamos ao Senhor, amamos o próximo. O Senhor diz: como é que você pode dizer que me ama e não abraça o teu irmão? Não se compadece com o teu irmão, não sente a dor ou a alegria do teu irmão. E motivo para sairmos das tradições, alegria de conhecer ao Senhor pela sua palavra. Não é possível uma pessoa que se diz cristã, temente a Deus, e não perde um minuto para ler a sua palavra, para conhecer a sua vontade. Isso não se encaixa na família de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos por alguns minutos. Senhor Jesus, é muita informação que o Senhor passou aqui nesse púlpito nesta noite, Senhor. Informação que traz vida, informação que traz mudança, informação que nos tira do comodismo, da religiosidade, da tradição, informação que nos agrega à família de Deus. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, guarda esta palavra no coração de cada um dos irmãos que está nos ouvindo nesta noite, Senhor. Dos irmãos que estão aqui presentes, dos irmãos que estão nas redes sociais, que possamos ter um compromisso com o Senhor, que possamos tomar posse da salvação gratuita que o Senhor nos ofereceu com sua morte e ressurreição. Abençoa a nossa vida, Pai, guarda a nossa família, livra-nos do mal, Pai. Nos dê uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Agradecemos a Deus pela palavra, que você possa guardar e glorificar o nome do Senhor, porque um dia Jesus morreu no teu lugar, aleluia, porque Jesus nos redimiu, Jesus nos comprou com o seu sangue. Isso já é motivo para nós glorificarmos o Senhor eternamente, amém? Nós queremos orar pelos irmãos que aqui estão, mas também queremos orar pelos irmãos que estão mandando mensagens pelo YouTube. Temos várias pessoas assistindo o culto pelo YouTube. Temos aqui o Roger, a Sheila, Matheus Cardoso, a Rosa, a Silvia, a Dani Ocabe, a Dani, aleluia, pede para que nós tivéssemos um ótimo culto. A Silvia pede oração por cura e libertação da Silvia, Marina, Albina e familiares. Aleluia, quem mais? Nós temos a Mariana, Tenor dos Santos, a Mariana, filha da Giselda, que está assistiu ao culto também, a Nilce, a irmã Rosa, mãe do Adriano, agradece a Deus pela recuperação da minha saúde. Obrigado, irmã, que Deus abençoe a senhora. Ela pede também que nós oremos pela Janete, pedimos pela recuperação do Adriano, do Manuel, Sabrina, Gabriela, do bisneto Álvaro, da dona Cida, que está com Covid. Ela pede que nós oremos também. Quem mais nós temos?
O Gerson Antônio agradece a Deus pelos livramentos que o Senhor tem dado. A Ruth Alves agradece a Deus pelo que o Senhor tem feito na vida da família dela. E ela pede para que nós continuemos orando por ela e pela sua família. Aleluia. Nós temos a Sueli, Sheila, Adriano. Também agradece de poder nos ver aqui novamente na igreja. Deus abençoe o Adriano. Sueli Rocha, Morgana, Doralice. A Doralice pede oração pela vida de uma amiga, Simone Bonardi, está com câncer no pâncreas. Ela possui 3 nódulos cancerosos. Ela pede para que nós oremos por ela. A Doralice também pede oração por cura e libertação. Ela agradece a Deus pela minha vida. Aleluia. A Janete pede oração pelo seu joelho, para que seja curado, passe as dores. Quem mais? Nós temos aqui Loira Paulista, eu não conheço, não sei quem é, mas é de Franca. Parece que é de Franca. Pede oração e recuperação das vistas de Gabriel Queiroz. Recuperação da tia Dalva. A Valdirene, que está lá em Montes Claros nos assistindo. A paz do Senhor, Valdirene, que Deus te abençoe. São esses os pedidos de oração. Quem aqui tem um pedido de oração, levante a sua mão. Amém. A Juliana ontem faleceu o pai dela. Ontem foi o velório, né? Terça-feira à noite, ontem foi o velório. O pai dela teve um infarto lá no Paraná. E ela foi para a família dela, lá em Santa Cruz, fazer o velório ontem. Então nós temos que orar pela nossa irmã Juliana, para que Deus conforte o coração dela e de todos os familiares, né? De todos os familiares. Uma das funções do Espírito Santo é consolação. O único que pode dar consolo pela falta de um ente querido é o nosso Deus. E cabe a nós orarmos pelos nossos irmãos, para que o Espírito Santo possa habitar nesse momento nos corações deles, para que esse conforto possa vir por parte do nosso Deus. Então vamos orar. Você que está com a sua mão levantada, você que tem aí enfermos na família, você que tem pessoas talvez drogadas, parentes drogados, parentes que estão enfermos e doenças incuráveis como eu tenho, e que só o nosso Deus pode curar. Nós podemos interceder agora e Deus pode fazer um milagre. Aleluia. Nós podemos orar com toda a nossa fé, porque o nosso Deus tem o poder de fazer milagres. Aleluia. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Ele ainda abre o mar vermelho hoje nas nossas vidas. Ele é o mesmo Deus que fez brotar água de uma rocha, onde não sai água, mas Ele fez brotar água de lá. E Ele hoje pode fazer milagres nas nossas vidas. O médico pode dizer que não tem cura, mas se o Senhor quiser curar, Ele pode curar. Deus ressuscita mortos. Aleluia. Deus levanta do túmulo homens que estão fedendo há 4 dias. E Ele traz a vida, ainda por muitos anos. Esse é o nosso Deus. É a esse Deus que nós vamos clamar agora. Eu convido você a orar com todo clamor, por todos esses pedidos, pela sua própria família, pela sua própria dor, pelos seus familiares e também pelos esses irmãos que pediram oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque nós somos frágeis, porque nós somos tão fracos, mas nós servimos a um Deus tão grande, tão forte, tão poderoso, que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Tu és aquele Deus que estendeu, Senhor, o firmamento. Tu és aquele Deus, Senhor, que colocou as porções da água da terra na tua palma da mão e contaste ali todas elas, Senhor. Ó Deus, Tu és aqueles que conhecem o nome de cada estrela que está nesse firmamento. Ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, esses pedidos que foram colocados aqui, que o Senhor possa responder segundo a Tua vontade, não a nossa, mas a Tua soberana vontade. Opera sinais, opera maravilhas, para que os outros, para que aqueles que não Te conhecem ainda, possam ver a Tua glória, possam, Senhor, sentir o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa aqueles que têm os seus familiares enfermos, aquele que tem os seus familiares presos das drogas, da prostituição, seja lá onde for, que eles possam ser libertos por causa do sangue de Jesus Cristo, aleluia. Opera libertação, opera cura,
opera milagres, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor. Atenda, Senhor, o clamor do teu povo. Nós clamamos, Senhor, é para a tua glória. Nós clamamos em o nome do Cristo Jesus, aleluia. Oh, naquele que tem todo o poder, que detém todo o poder nas suas mãos. Nós te pedimos tudo isso e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Todo o povo de Deus diga amém. 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 Vamos agradecer a Deus. Você foi abençoado pela palavra do Senhor nessa noite. Que você possa ir para casa se alegrando, porque o Senhor te salvou, porque o Senhor te escolheu, porque você foi eleito pelo Senhor, aleluia, aleluia, porque você foi adotado. Nós não somos mais pagãos, nós não estamos mais jogados nesse mundo, nós temos um Pai, aleluia, Aleluia. e esse Pai nos ama, aleluia, e esse Pai cuidará de nós. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse culto de louvor e adoração ao teu nome. E nós pedimos que, Senhor, tu nos despeça diante da tua paz e da tua graça. Abençoa cada um de nós. Dai-nos, Senhor, no final de semana abençoado. Ó Senhor, que possamos aqui nos reunir no final de semana para continuarmos louvando e engrandecendo o teu nome através dos nossos louvores, da nossa adoração. Tudo isso nós te pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Vão em paz. Que Deus os abençoe a cada um de vocês. Os irmãos estão nos visitando. Sintam-se abraçados e abençoados em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmãos.